Uma boa noite para todos, uma alegria ter vocês aqui, irmãos. Nós gostaríamos nessa noite de estar compartilhando uma palavra do Senhor que fala sobre a presença de Deus. Como eu, não estaria ministrando, né, diretamente hoje, mas durante a semana a gente fica sempre meditando, né? A cabeça de pastor funciona assim, né? Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? Senhor, o que eu vou falar para aquele irmão, para aquela irmã? Essa situação, a gente passa o dia todo com essas coisas no coração e na mente. E quando eu estava em casa, eu falei, Senhor, a irmã não vai poder ir lá ministrar, a pastora, o que eu vou falar? O que o Senhor quer que eu fale? Porque não é você pegar pregações que você já tem anotada, né, que você já separou, e também não é trazer novidade, é trazer o que está no coração de Deus, amém? Amém. É falarmos daquilo que arde no coração de Deus. E esses dias, há 2 semanas atrás, eu fui impactado com uma canção que o Robson levou lá na célula, que fala sobre tudo é perda. E essa canção, ela retrata um pouco disso, da importância da presença de Deus na nossa vida. E esses últimos meses, 2 meses para cá, Deus tem mexido muito comigo com relação a essa questão da oração da madrugada, de buscar a presença de Deus antes do sol nascer. Né? Como diz o Salmo 119, versículo 147 e 148, antecipo-me ao alvorecer. E eu tenho sido sacudido para isso. E essa palavra aqui, irmãos, que eu estou falando, não é, pastor, você está espiritual, né? Não, irmãos. É porque eu fui confrontado pelo Senhor. E quando nós somos confrontados por Deus, nós temos 2 saídas. Ou a gente fala, sim, Senhor, eu me rendo, ou a gente continua com os nossos ouvidos tapados. E Deus começou a falar, você precisa da minha presença, você precisa me buscar. Você precisa orar. Aí você vai, pastor, mas você não orava? Eu orava, irmão. Mas Deus falou assim, eu quero mais de você, mas eu quero mais você próximo de mim. Porque é aquilo que Deus quer fazer nesses dias, irmãos, nós não vamos poder mais viver uma vida pelas margens, uma vida religiosa, mas uma vida de se derramar diante dele. E veio isso no meu coração, presença de Deus. E eu separei aqui o texto para nós meditarmos, Salmo 46, que é um salmo muito conhecido nosso. Existem canções com esses salmos. No início da minha conversão, os Vencedores por Cristo, né, gravou na época lá, canções só de salmos, e o Salmo 46, que fala que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, a partir do 1º versículo, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, no nome de Jesus, nós lemos a Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos conduza para traduzir, para trazer aquilo que está no Teu coração para nossas vidas nessa noite. Nos ajuda, nos capacita, dependemos da Tua graça e misericórdia. Fala conosco, Pai. Nos confronta através da Tua palavra, nos edifica, nos transforma, nos lava, para que possamos caminhar e viver na Tua presença. Eu faço essa oração em nome de Jesus, e todos que creem digam amém. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é um salmo dos filhos de Corá, ou dos filhos de Coré. E ele traduz, é um salmo, é uma canção. Os salmos geralmente eles eram canções. E aqui, diz que ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. Ou seja, esse salmo é um cântico. E muitos anos atrás, como eu falei aqui, os Vencedores por Cristo, que era um ministério que pregava uma palavra em evangelismo com canções. Eles cantavam essa canção, dentro da versão que eles fizeram. Mas aqui o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele retrata isso como uma canção. E como é uma canção, ele tem algumas particularidades. Algumas traduções, quem está aí com a Bíblia de papel, tem algumas traduções que tem uma palavra que fala assim, selá. Alguém tem essa tradução aí? Tem essa tradução? Não, é uma frase. Você tem, Verônica? Às vezes a gente começa a ler e vê assim, selar. Aí a pessoa fica, o que é isso? Será que é botar um selo? Será que vem entre parentes, Às vezes entre o teu também tem, Graci? Hein? Interlúdio. Então isso é o quê? É porque era uma canção. E geralmente, irmãos, os filhos de Coré, os levitas também, eles eram homens que foram chamados e que Davi os separou para o cântico, para a adoração, para adorar com instrumentos. E eles eram pessoas que eram mestres no canto, eles eram preparados para isso. Eles foram divididos em turnos. Se você for ler Crônicas, quando Davi estava lá preparando os cantores, então ele colocava o mestre do canto. E essa palavra selar significa justamente o quê? Uma pausa. Viu como separou? Não é estátua não. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós começamos a cantar canções, a gente canta, mas a gente não para ouvir e meditar o que estamos cantando. E aqui, quando fala selar, é porque eles começavam a cantar e eles faziam uma pausa. E essa pausa era para meditar naquilo que eles estavam falando, que eles estavam falando ao Eterno. E eu queria, irmãos, que chamar a nossa atenção essa noite para isso. Essa expressão hebraica, selar, fazer uma pausa na música, fala de fazer uma reflexão de quem é Deus. Às vezes a gente está cantando canções que nós gostamos tanto, só que a gente já está tão acostumado a cantar que a gente não para meditar. Nós começamos aqui o nosso encontro com essa canção falando Majestade Santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Essa é a letra da música. Mas você reparou o que nós estamos falando? Majestade Santa. E quando nós, irmãos, estamos num momento de adoração através de canções ou através de palavras, quando nós não paramos para refletir, isso se torna uma coisa automática. Quando nós estamos adorando ou através de canções, se nós não pararmos, fizermos uma pausa para meditar naquilo que nós estamos falando, isso vai ser apenas canções ao vento. Porque não é porque está falando em nome de Deus que eu estou realmente contemplando a Ele. Irmãos, tem canções aí seculares que falam em nome de Jesus, que falam em nome de Deus, e que não está adorando a Deus. Como estão entendendo? Amém. E a pessoa, os mestres de canto,
daquela época, eles tinham todo um trabalho. E até hoje, pessoas que estudam canto, eles precisam ter uma boa respiração. E tem momentos, querido, que nós precisamos respirar e não cantar aqui, pelo peito, mas cantar pelo diafragma. Então, toda vez que nós cantamos, eu não encho o peito de ar, eu encho o meu diafragma. Majestade Santa. Quantos estão entendendo? E eu preciso dar uma pausa e falar, gente, eu estou diante de uma majestade, de um Deus santo. Irmão, só que eu e você somos pecadores. Mas Deus, Ele escolheu, Ele se agradou em nos chamar para fazermos parte da sua santidade, através do sangue de Jesus. E esse salmo, o primeiro versículo, ele fala o quê? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Podemos falar juntos? Um, dois, três, já vai? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A primeira coisa que eu queria ver com você aqui, eu vou separar essa mensagem em 3 pausas. E nessa primeira pausa, eu queria já falar uma coisa para você, nesse primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio. Ou seja, Deus, Ele é. Deus é. Fala assim, Deus é. Agora você vai falar com mais unção. Deus é. Ele não será. Ele não foi. Ele é. O Deus presente. O tema dessa mensagem é a presença de Deus, irmãos. Deus está nesse lugar. Através do Espírito Santo. Pastor, mas eu não senti nada. Eu cantei louvores, cantei canções aqui, mas não me arrepiei. Deus continua neste lugar, irmãos. A sua presença está sendo invocada nesse ambiente. A sua presença está sendo invocada nesse lugar. E o primeiro ponto, Deus Ele é o que? Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na hora das tribulações. Ele é presente em todos os momentos. E um dos nomes de Deus que Ele se apresentou é Jeová Chamar, que significa Deus está presente. Tua presença é real aqui neste lugar. Quantas vezes já cantamos isso, irmãos? Mas quantas vezes já cantamos isso? Mas quantas vezes já paramos para fazer uma pausa e falar, Senhor, tua presença é real nesse lugar. Irmãos, assim como vocês estão me vendo, como estão me vendo aqui, quem falar que não está me vendo, a luz está acesa, está bem clarinho. Deus, tão certo como eu te falo, e você pode me ouvir, Deus está aqui, porque Ele é presente, Jeová Chamar. E esse salmo, ele vem trazendo assim como se fosse 3 revelações da obra de Deus, como se fosse um processo. E esse primeiro ponto que nós lemos aqui no versículo 1, que Deus é o nosso refúgio. Ou seja, nossa jornada com Deus, ela começa com o nosso entendimento de quem Deus é. Irmãos, a nossa caminhada com Deus, ela se inicia quando eu tenho consciência de quem Ele é. Enquanto o ser humano, ele não reconhece quem Deus é, ele não consegue caminhar com Deus. A palavra de Deus fala que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Porque, irmãos, eu só desfruto daquilo que eu entendo. Se eu leio a palavra, se eu não medito, se eu não entendo, eu não vou desfrutar do que a palavra de Deus está dizendo. E uma das coisas que a palavra de Deus fala é que Deus, Ele é Jeová Chamar.
O Deus presente. E Ele se faz presente neste lugar. E a palavra de Deus fala que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Quando a pessoa tem esse entendimento de quem Ele é e de que Ele está presente, e invoca esse nome, essa pessoa é salva. Como estão entendendo? Amém? Então, irmãos, quem Deus é para mim, revela também quem eu sou. Vou repetir. Quem Deus é para mim, revela quem eu sou. Quantos creem que Deus é o nosso Pai? Amém. Quantos creem que Deus é teu Pai? Amém. Isso te revela que você é filho. Irmãos, a revelação que eu tenho de Deus, ela traduz quem eu sou nessa terra. Por isso que quando eu conheço quem é Deus, quando eu sei quem Ele é, eu não ando como um derrotado. Por isso que eu sei quando Ele é. Eu não aceito, irmãos, que a derrota fique dentro da minha casa, que a enfermidade pegue o meu corpo e não saia. Quando estou entendendo? Quando eu sei quem Deus é, eu não aceito que a miséria venha sobre a minha vida, sobre a minha família. Porque eu sei quem Deus é, e quem Deus é revela quem eu sou. E eu sou filho. Como estou entendendo? Amém. Saber quem Deus é me traz descanso. Irmãos, isso é muito forte. Quando eu sei quem Deus é, que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações, isso me dá descanso, irmão. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações. Quantos aqui já passaram por tribulações? Quantos aqui talvez estejam passando por lutas? Deus é o teu refúgio. Deus é a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente. Irmãos, esses últimos 2 meses, eu tive alguns ataques na minha mente, na minha saúde. E Satanás começou a trazer mentiras na minha mente, de que eu estava enfermo, de que havia uma doença no meu corpo, de que a minha pressão estava alterada por isso. Irmãos, foi um ataque. Eu comecei a ter pesadelos. E Deus falou assim: você precisa me buscar. Você precisa entrar pelas madrugadas. Porque quando você sabe quem é Deus, você sabe quem você é e que você é filho. Irmãos, às madrugadas eu levantava e eram madrugadas de guerra. Mas sabe aquela guerra que ao mesmo tempo que você está numa guerra, mas parece que você está envolvido, sabe, por uma... Como é que dá o nome? Uma bolha, isso, te protegendo. Mas a guerra estava onde? Na mente. Ataques aqui. Irmão, não estou dizendo que... Volta a falar que não pode acontecer. Você ter uma enfermidade, você tem que tratar alguma coisa da sua saúde. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou querendo espiritualizar coisas que são naturais, que acontecem. E que os médicos estão aí também usados por Deus para isso. Amém, irmãos? Amém. E eu sou muito criterioso nessa questão das minhas medicações. Que remédios normais que eu preciso tratar. E se os médicos estão aí, é para isso. Deus os colocou para isso. Mas existe um momento que Deus quer nos levar a alguns níveis, irmãos. De destronar mentiras do inferno. Porque Satanás ele quer fazer coisa para nos paralisar. O versículo 1 ele fala que o Senhor é o socorro bem presente na hora da tribulação. Quando nós estamos em tribulação, irmão, geralmente nós estamos fragilizados. Fala aqui, esses primeiros versículos, ele fala de um contexto de luta, de adversidade, de angústia, de guerra. Lembra quando Jesus estava no Getsemane? Irmãos, o Filho de Deus passou tribulação. O nosso Salvador passou por um momento de angústia. E querido, você e eu somos gente. Nós somos seres humanos.
Nós passamos por lutas, nós passamos por angústia, nós passamos por tribulações. E assim como o próprio Senhor Jesus precisou de amigos. Lembra que ele chamou? Pedro, chamou João, chamou Tiago para interceder junto com ele. E ele fala: minha alma está angustiada até a morte. E o Getsemane, irmãos, esse nome fala local de prensa. Existe um momento na nossa vida, irmãos, que nós passamos por momentos de prensa. Porque Deus quer extrair o melhor de nós. O azeite, a azeitona, ela era prensada para poder sair o azeite mais puro. Querido, quando eu e você estamos em Deus, quando eu reconheço quem é Deus, ainda que eu passe tribulação, ainda que eu passe por lutas, ainda que eu passe por angústia, eu sei qual é a mão que está tratando comigo. Amém. Aleluia. Querido, o diabo, Satanás, ele não pode te tocar se você sabe quem você é e sabe quem é Deus. E Deus é nosso Pai. É Ele que nos guarda. Quantos estão entendendo? Essa angústia que você está passando, Jesus passou no Jardim do Éden. Uma angústia muito pior, ao ponto do seu suor se transformar em gotas de sangue. Quando eu reconheço quem Deus é, que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, quando eu confio, Ele se torna o meu socorro. Irmãos, quando eu sei quem é, quando eu reconheço quem é Deus, quando eu entendo quem Ele é, que Ele está presente, que Ele é o Jeová Shammah, ainda que o medo se levante, ainda que as angústias, as lutas, eu não paraliso. Sabe o que é que me paralisa, irmão? Não é o medo, mas é o pavor. Medo, em algumas circunstâncias, ele é até protetivo. Sim ou não? Sim. Imagina, Avenida Brasil, 5 horas da tarde. Um trânsito, BRT, tudo tem direito. Você vai querer atravessar assim no meio da rua, se vier? Quantos querem passear comigo no Jacaré hoje meia-noite? Por que você não vai? Porque eu tenho medo. Esse medo é o quê? Protetivo, protetor. Agora, quando eu deixo de fazer determinadas coisas, porque não, eu não vou conseguir, não, eu vou ficar aqui dentro de casa, deixa eu ficar aqui. Isso é o quê? É o pavor. Tem uma vez que um piloto do avião, de Boeing, esses aviões aí, estava falando que o camarada perguntou para ele: cara, você não tem medo de pilotar um avião desse com mais de 400, 600 passageiros? Ele falou assim: medo nós sempre temos, e é até bom, piloto falando isso. O que eu não posso é deixar que esse medo se transforme em pânico e pavor, porque senão eu paraliso, o avião cai. Irmãos, quando o medo de às vezes dar um passo, o medo de tomar decisões se torna um pânico na minha vida, Satanás me paralisa. Porque a angústia vem, a luta vem. Quando eu perco o meu chão, querido, você já teve alguma notícia alguma vez que você perdeu o teu chão? Aquela notícia que chega e você, meu Deus do céu, parece que você está pisando numa areia movediça. Quantos já sentiram isso? Mas quando eu sei quem Deus é, ainda que eu perca meu chão, Ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Irmãos, ainda que você e eu percamos o nosso chão, Ele é o refúgio e fortaleza. Olha o que aqui o versículo 2 do Salmo 46 fala: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Irmãos, olha o quadro que está sendo pintado aqui. Ainda que a terra se abale, que a terra se transtorne, que os montes se abalem por meio dos mares. Querido, se tiver um tsunami, o primeiro lugar que as pessoas querem correr é para onde? Para lugares altos, para os montes. E o salmista está falando: ainda que os montes se abalem no seio dos mares, eu não vou temer. Por quê? Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Ainda que eu perca o meu chão, Ele será o meu sustento. Amém? Querido, então, diferentemente aqui de Jesus, que estava ali no Getsemane, com angústia, seu suor se transformando em gota de sangue, e ele ali orando e clamando: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus estava fazendo o que, irmãos? Ele estava alinhando a vontade dele com a vontade do Pai, porque ele sabia quem era o Pai, e ele sabia que ele era o Filho.
diferentemente de Jesus, a parábola, nós temos estudado sobre parábolas aqui, a pastora Miriam tem ministrado na escola bíblica. A parábola dos talentos, quantos lembram que nós estudamos essa parábola aqui? Mateus capítulo 25, versículo 14. Vamos ler ali rapidamente, Mateus capítulo 25. Essa parábola, ela mostra o contrário de uma pessoa que confia em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu puxar aqui, então. Mateus, capítulo 25. Amém? Será que caiu ali? Não. Não, né? Tá. O versículo 14 fala da parábola dos talentos. Quantos estiveram na escola bíblica aqui e estudaram isso com a pastora Miriam? Amém? Aí diz o quê? Vamos começar do 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu o quê? 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos fez o quê? Foi lá, negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 talentos foi lá, negociou, ganhou mais 2. Versículo 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então repara bem que esse terceiro servo aqui, ele teve o quê? Medo. Mas não foi um medo protetor. Ele teve um medo de quê? Está aqui, está na minha mão. Se eu perder, eu vou me dar mal. Então o que eu vou fazer? Vou enterrar. Vou guardar aqui. Quando o meu senhor voltar, eu devolvo o que é dele, ponto final. Agora, não é assim que um filho reconhece o seu pai. Olha o que ele fala aqui no versículo 24. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, que ajuntaste onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ou seja, aquele homem, ele deixou que o pânico, que a insegurança, que a incerteza não deixasse prosperar. E ele fala, ele fala: eu sei que o Senhor é um homem severo. Esse Senhor aqui representa o próprio Pai, o próprio Deus. E ele fala: eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não plantou. Olha a imagem que ele tinha do Pai. Irmãos, e quantas vezes essa é a imagem que nós fazemos de Deus? Deus coloca talentos em nossas mãos. Deus, ele nos dá dons. E ao invés de nós multiplicarmos, nós queremos enterrá-lo. Nós queremos fugir da responsabilidade. Irmãos, o que Deus tem colocado nas tuas mãos para fazer nesses dias? Queridos, o que Deus tem te chamado para fazer nesses dias? Faça segundo as tuas forças, mas não enterra, não esconde. A gente vai continuar falando. Não esconde, não enterra. O que Deus colocou na tua mão, essa palavra que Deus está trazendo para mim, para você hoje, irmãos, é uma palavra de posicionamento. Nós temos muitas vezes vivido uma vida sem experimentar a glória de Deus nessa terra, irmãos, porque nós temos tido uma imagem errada de Deus. Deus, ele é o nosso Pai, e o nosso Pai é todo poderoso, ele é majestoso. E ele escolheu morar dentro de mim e de você, irmãos. Essa situação, essa luta que você está passando, querido, eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Recebe aí. Se você conseguir crer e continuar profetizando a tua vitória, você vai ver um milagre de Deus acontecer na tua vida nesses dias agora. Você vai vencer o inimigo aqui na tua mente. A tua mente vai ser blindada. Por isso que a palavra de Deus fala: nós temos a mente de Cristo. A palavra de Deus fala em Efésios, o apóstolo Paulo coloca o capacete da salvação. Irmãos, protege a tua mente, protege os teus pensamentos. Querido, uma mente que não é saudável, ela vai ver fantasmas
bode onde não tem. E às vezes até tem uma situação, mas uma mente que não é saudável, ela vai potencializar isso de tal forma que vai te paralisar. Esse camarada aqui que recebeu um talento, ele foi paralisado. Ele não teve a ousadia de ir lá e ganhar mais um. O que ganhou 5 veio com 10, irmão. O que ganhou 2 veio com 4. E o que ganhou 1 enterrou. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Por menor que seja aos nossos olhos a missão que o Senhor colocou na minha mão, faça o melhor. Queridos, ouça a Deus nesses dias. Deus está nos chamando para entrarmos na sua presença. Entendo esse entrar na presença de Deus. Deus está nos chamando para tempos de ouvi-lo. Porque quando nós ouvimos Deus, nós não somos enganados pelos inimigos. O povo que estava para conquistar a terra, os espias voltaram falando tudo contrário daquilo que eles viram na terra. A terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante. E o que eles fizeram? Eles tiraram os olhos de quem Deus era, o que Deus estava fazendo naquela terra, e colocou os olhos no inimigo. Irmãos, tira os teus olhos dos teus inimigos e contempla o Senhor. Entrega os teus inimigos na mão do Senhor. Quando eu falo tirar os olhos, não é que você não vai estar vigilante. Nós temos que estar vigilante. Mas eu falo assim, não fica focando no problema, não fica focando no inimigo. Olha para o Senhor, olha para quem é Pai. Porque, irmãos, Deus se move através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, diz o escritor aos Hebreus, precisa crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Irmão, só o fato de você buscar a Deus, você já é abençoado. Não corra atrás de bênção, corra atrás do Senhor da bênção. Corra atrás de Deus, mergulha na presença de Deus. Irmãos, por que Deus tem nos chamado para a madrugada? Porque madrugada não é hora de se falar, madrugada é hora de se ouvir Deus. Irmãos, eu tenho tirado esse período do silêncio da madrugada para ouvir o Senhor. E às vezes eu me ajoelho, eu coloco ali a canção no meu celular e fico de joelho ali. E passo ali o tempo, passa 1 hora e eu não escuto nada, só as canções. Mas eu sei que algo está sendo feito aqui dentro, irmãos. Existe uma certeza de que Deus está presente. Existe a certeza de que Deus é real. Irmão, quero falar para você, Deus está presente. Se você se achegar a Deus, Deus vai se achegar a você. Por mais que a luta, que a tribulação possa estar te afligindo, creia, Deus está presente. Se você anda com Deus, Deus está contigo. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Como estão entendendo o que eu estou falando, irmão? A palavra que eu quero te trazer essa noite é sobre a presença de Deus. Esse homem da parábola aqui, que enterrou o talento, ele não conhecia o pai. Por isso que ele enterrou. Sabe por que muitas pessoas estão enterrando os seus talentos? Porque deixaram de ouvir Deus. E eu quero falar uma outra coisa para você. Não ouça quem não ouve a Deus. Não ouça quem não ouve Deus. Cuidado com o que você está ouvindo. Tem pessoas falando, não, eu posso viver a vida da fé sozinho onde eu estou. Para que igreja, para que irmãos, para que comunhão? Isso é mentira. Isso não é verdade. Não ouça quem não ouve Deus. Quem não busca a presença de Deus, irmãos. Quem não anda segundo a palavra, não está ouvindo Deus. Você está entendendo, queridos? A palavra que Deus tem trazido para esse ministério é uma igreja que ora, uma igreja que ama a palavra, uma igreja que vive em comunhão,
uma igreja que viva em submissão à palavra do Senhor. Essa é a voz de Deus para este local. Essa é a voz de Deus nesse lugar. Aleluia! Irmãos, o mundo espiritual está se movendo nesses dias. Existem muitas coisas acontecendo no mundo espiritual, e somente aqueles que ouvem Deus vão conseguir discernir todas as coisas. Amém. Tem pessoas, irmãos, que estão até orando, tem pessoas que estão até buscando. Mas eu quero falar para você, se você ora, se você canta, se você louva, se você adora, sei lá o termo que quer usar, fora dos princípios, essa adoração é desviada e não chega até Deus. Porque Deus é um Deus de princípios. Não adianta eu falar que sirvo a Deus fora de princípios. Eu não adoro a Deus de qualquer maneira. Uzá se acostumou com a presença de Deus, e ele foi adorar de qualquer maneira. Os carros de bois tropeçaram, a arca foi cair, ele foi segurar, só que ele foi fulminado. Por quê? Ele não poderia tocar na glória do Senhor. Quando eu me acostumo com a presença de Deus, eu acho que está tudo bem do jeito que eu estou fazendo. Não. Princípios são inegociáveis. Deus tem princípios. Deus tem, Ele nos deu as regras. Quantos estão entendendo? Sabe o que é se acostumar com a presença de Deus, irmão? É quando eu chego, eu canto, eu oro, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu prego. Tudo isso sem ouvir Deus. E quando eu ouço Deus, queridos, sabe qual é a primeira coisa que um homem ou uma mulher, quando ouve Deus, faz? É se lançar de cara na terra e falar: Deus, Tu está presente nesse lugar. Quão terrível é esse lugar, quão terrível é a Tua presença. Jacó, irmãos, ele chega no local e diz a palavra que já era só o posto, lá em Gênesis capítulo 28. E diz que ele pega uma pedra, ele faz um travesseiro e ele sonha. E ele vê os céus abertos, irmãos. E ele vê os anjos subindo e descendo. E ele fala: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Quão terrível esse lugar. Porque a presença de Deus, irmãos, ela não é uma coisa comum, é terrível. A presença de Deus é tremenda. A presença de Deus nos leva a reconhecer a nossa insignificância, o nosso pecado. Querido, eu não quero trazer palavras bonitas, mas eu quero que hoje, nessa noite, você entenda que nós precisamos da presença Aleluia. de Deus. Tem pessoas, irmãos, que estão sendo enganadas, que acham que sozinhas, porque criaram uma regra de oração. Os fariseus tinham regra de oração, mas o profeta Isaías falava: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus quer corações quebrantados, irmãos. Deus quer pessoas que o amem, que se importe com a sua presença, que não esteja aqui apenas para cumprir um culto religioso, mas porque o ama. E Deus está nos chamando, irmãos, para tempo sozinho com Ele, tempo de intimidade com Ele. Quantos estão entendendo isso? Amém. Por isso que eu quero te falar, irmão, nessa noite, que você possa, não é obrigação, não estou falando que você é obrigado a fazer isso, ou que você vai ser mais espiritual se orar de madrugada. Mas Deus tem falado, Deus falou muito forte ao meu coração, e eu quero transmitir isso para você. Ele fala: eu quero que você me adore antes do sol nascer. Antes de você ouvir o primeiro passarinho cantar, eu quero ouvir a tua voz. Irmãos, eu estou mais de 40 anos nessa caminhada. E eu não quero passar essa vida sem conhecer o Deus de Israel.
sabe, sem conhecer esse Deus tremendo que a palavra de Deus fala. Eu não quero subir nesse altar para cantar músicas simplesmente, mas para adorar o Rei. E o meu sonho, irmãos, se é que eu posso dizer isso, é ver uma igreja que ama o Senhor de tal forma que nada vai impedi-la de adorá-lo. Irmãos, eu sei que a tribulação, a doença, muitas coisas nos impedem às vezes de adorar o Senhor, o medo, mas o que Deus está falando aqui, com a presença dele, irmão, nós somos guardados. Deus está nos chamando nessa noite para dar uma pausa no nosso falatório, uma pausa na nossa agitação e ouvir a voz dele, que ele é o nosso refúgio. O versículo 4 é a segunda pausa lá de Salmo 46. Salmo 46. Versículo 4 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, aonde Deus habita hoje? Através do Espírito Santo. Quem é o templo do Espírito Santo? Faz assim, ó. Deus está no meio dela, dessa cidade que somos nós. Ela não é abalada, porque Deus está aqui dentro, irmãos. É muito forte isso. Diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Irmãos, os rios que vêm do trono de Deus, ele passa por nós. A palavra de Deus fala que aqueles que crerem do seu interior fluiriam o quê? Rios, 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 rios de água viva. Isso fala da alegria do Espírito Santo. Isso fala da alegria da salvação. Irmão, nós somos salvos e em nós habita o Deus eterno através do Espírito Santo. Ele está aqui dentro, ele está aí dentro, então você não pode ser abalado. Você está entendendo isso, irmão? Deus ajudará desde antemanhã. Ele fala que bramam as nações, os reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, irmãos. A terra, quando ouve a voz de Deus, se dissolve. Irmão, se Deus der um suspiro, essa terra acaba. Se ele suspirar, a terra se dissolve. Imagina eu e você ouvindo a voz de Deus. O que pode acontecer com a gente, irmão? Você já se imaginou ouvindo a voz de Deus? Quando eu falo ouvir a voz de Deus, irmãos, é a voz que transforma. Não é uma voz que você ouviu uma pregação, poxa, essa pregação foi boa, e segunda-feira esquecer de tudo, mas é a voz que transforma, é a voz que entra aqui dentro e mexe e fala: você precisa mudar, Marcos, você precisa mudar, você precisa da minha presença com você, você precisa andar comigo. Está dando para entender, irmãos? Você precisa perder horas de sono, você precisa abrir mão de pratos de comida para estar comigo. Não por sacrifício morto, mas por um sacrifício vivo, santo e agradável, que é um culto racional. Amém, queridos? E essa palavra, que Deus está no meio dessa cidade, e nós somos essa moradia de Deus, então Ele está no nosso coração. Deus está no meio dela, ela não vai ser abalada. Ele vai trazer paz. Irmãos, e quando a gente fala, eu sei que você pode estar passando por lutas, por guerra, mas a guerra, ela não fala que a nossa paz não teria guerra. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, paz não é ausência de guerra, mas é a nossa paz pela presença de Deus. O Senhor é a minha paz. Deixo-vos a paz, disse Jesus, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se atemorize o vosso coração. Aleluia. Deus está no nosso meio, irmãos, o Senhor está presente, o Senhor está presente na tua vida. A presença de Deus é coisa tão séria que lá em Êxodo capítulo 33, versículo 14, quando Deus envia Moisés, Deus fala assim: Moisés,
eu vou mandar um anjo contigo. Eu vou mandar o meu anjo com você, Moisés. O que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não for conosco, não me deixe partir desse lugar. Irmãos, a gente às vezes quer se contentar com moveres, com presença de anjo. Amém, glória a Deus. Mas o que nós precisamos é a presença do Pai. Aleluia. Moisés fala, não me deixe sair daqui sem a tua presença. E o último ponto, Deus é a nossa paz. Versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Deus está nos chamando essa noite para contemplar as obras dele, irmão. Para contemplar a sua face. Lembra que eu falei no início da pausa? Quando tiver muita tribulação, quando você estiver passando com ansiedade, faz uma pausa, irmão. Respira. E lembra das obras poderosas do Senhor. Quando vier um desânimo e você achar que não quero, respira e lembra do Senhor. Lembra das obras que Ele tem feito na terra. Versículo 9. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Diz que ele fala assim, vinde contemplar as obras do Senhor. Ele põe termo à guerra, ou seja, fim. Ele quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Eu quero falar uma coisa para você, irmãos. Deus quer acabar com essas tuas guerras. Guerras que não são tuas, que Ele já venceu e que algumas pessoas ainda estão prendendo, porque não querem se sujeitar. Deus fala assim, eu vou botar fim nessa tua guerra. Eu vou quebrar o arco. Arco é um instrumento de guerra. Eu vou quebrar a lança. Sabe o que Deus está falando? Para de lutar com as tuas forças. Amém. Irmãos, tem hora que não dá mais para mim e para você. Não dá. A nossa força não vai. O que Deus está falando? Confie em mim. Às vezes a tribulação vem para nos levar para perto dEle. Glória a Deus. Está dando para entender, irmãos? Essa luta que talvez você esteja passando, procura observar se Deus não está te chamando para mais perto dEle. Porque Ele quer quebrar a lança. Ele quer destruir os arcos. Ele quer queimar o carro no fogo. Ele quer que eu e você vejamos que Ele é Deus. E Ele está presente. E Ele fala aqui no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra, esse verbo aquietai-vos, no original, significa solta. Solta. Aquietai-vos. O que você está segurando na tua mão aí? Que está te trazendo peso? Quando Deus fala assim, aquietai-vos, o verbo no hebraico aqui, dessa tradução, né? Quer dizer, solta. Se renda. Solta. Solta essa luta, solta esse peso, solta esse fardo. Deixa Jesus levar isso para você. Finalizando aqui, diz que Ele está conosco, Deus está presente. Quando Daniel estava na cova dos leões, quem é que estava com ele ali? Deus estava presente. Quando os 3 amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, quando eles foram lançados dentro da fornalha, o rei olha e fala, eu vejo 3 homens soltos, andando e passeando, e tem um quarto, eu vejo 4 homens, e esse 4º homem parece com os filhos dos deuses, porque Deus estava presente ali no fogo. Você pode ficar de pé, irmãos? Aleluia. Deus está presente, irmãos, tanto na cova dos leões, ministério de louvor, como na fornalha. Deus está presente na tua casa. Deus está presente no teu trabalho. Deus está presente na tua vizinhança. Ele está presente, que Ele está em você, irmão. E uma coisa que o Senhor tem nos chamado, irmãos, hoje, não é para fazer coisas. Eu vou te pedir só 5 minutinhos. Nós vamos encerrar com esta canção. Deus não está nos chamando para fazer coisas. Deus está nos chamando para fazer aquilo que Ele está fazendo. Jesus falou assim, aquilo que eu vejo o Pai fazer,
eu faço também. Os fariseus, eles faziam coisas para serem vistos pelos homens. Eles davam esmolas, eles jejuavam para ser visto pelos homens. Eles oravam em pé na praça pública para serem vistos pelos homens. Eles precisavam fazer aquilo que iriam projetar a vida deles. Jesus falou o quê? Aquilo que eu vejo o Pai fazendo, Roberto, eu vou fazer. Irmãos, eu e você precisamos ver o que o Pai está fazendo nesses dias e fazer igual. E uma palavra que eu posso ter certeza que o Pai está fazendo nessa hora. Vou melhorar, que o Filho está fazendo nessa hora. E que o Espírito Santo está fazendo nessa hora. É interceder por mim e por você. Com gemidos inexprimíveis. Se o Pai está fazendo isso, irmãos, se o Filho está intercedendo, se o Espírito está intercedendo, e se o Pai está através do Filho, está ali, orem, porque nós temos que orar, irmãos. Nós temos que interceder, irmãos. Nós temos que nos derramar aos pés do Senhor.